E agora o Ivan, com a palavra. Perguntas por escrito para o final. Bem, eu agradeço primeiramente à ABMS, na pessoa do professor Janguier. Agradeço também ao Fórum das Entidades, que me oportunizou a participação na CCPares, nas discussões da CCPares a respeito das diretrizes, e a ABED também, que é a Associação Brasileira de Ensino Jurídico, que a gente também está aqui representando. Lá na representação foi essa situação, professor, não era diferente. Estava lá sozinho e a OAB aparecia assim, com 10 representantes, né? A CESU com mais 3, a SERES com mais 4, e a sorte é que nós conseguimos votar por entidades, não votamos por cabeça, né? Nós podemos votar os textos finais, as propostas de instrumento que se havia. A OAB queria um instrumento específico para a área de direito, né, num retrocesso muito grande. Bom, para contribuir e fechar essa apresentação, nós vamos deixar, então, um paralelo do texto que foi feito entre a atual resolução vigente, a resolução 9, a proposta que saiu das séries, das CCPares, para o Conselho, e esse texto que foi apresentado pela Adriana e pelo professor Freitas. Então, a gente vai deixar já à disposição de vocês um paralelo entre todos os artigos, para que fique mais fácil, então, aí a comparação entre as alterações, o que vem sendo discutido, né? Bom, eu vou sintetizar aqui a apresentação. Pode ir passando para mim, por favor. Está funcionando? Vamos lá, então. Então, a apresentação é essa. Eu acho aqui os pontos que andaram bem, a comparação, né, entre a portaria normativa 20 e a instrução, todos os pontos que foram excluídos, que fazem parte dessa discussão central da interferência do Conselho Profissional nas atividades de competência do Conselho Nacional de Educação. Então, todas as exigências, né, que se tinha na portaria foram eliminadas, né, e isso, então, caminha bem tanto o Conselho quanto a SERES nesse sentido, né. Essa ainda é uma questão importante, o tópico 6, né, a avaliação por indicador isolado. Na prática das escolas, ainda nós temos isso no âmbito da diligência final, muitas vezes diligências sendo baixadas porque o indicador X ou Y não atingiu nota 3, isso ainda vem em diligências, apesar da instrução da portaria já estar revogada, né? Mas ainda vem, às vezes, um técnico ou outro que acaba fazendo um parecer, acaba baixando. Isso é totalmente ilegal, porque é contrário à lei, né, contrário à lei dos sinais, que determina a avaliação em cima de dimensões, né. A Patrícia explicou, então, a redução, né, os pontos fracos que a gente poderia apontar, né, mas não seriam fracos, mas ela explica aqui, então, a decisão, o motivo, né, o que motivou a administração pública a adotar essa política, né, por que reduziu de 200 para 150. Talvez, não sei, agora os pedidos talvez agora aumentem, porque depende só da gente, né, ter infraestrutura para autorizar o curso. Então, talvez a gente possa agora pedir mais vagas, né? Então... né? Então pedia-se pouco porque, né, para conseguir, né? Talvez agora a gente peça mais, né? Peça mais vagas. A questão da dupla ponderação, isso é só uma comparação, porque o instrumento ele já é um instrumento de avaliação ponderada, e ele tem uma ponderação
né, que vai ser diferente da ponderação da fórmula para vaga, né? O que também caminha bem, apesar de ter colocado aqui, isso pode gerar só uma diferença, né, na obtenção do CC4 e depois a questão da fórmula de vagas, né? Isso pode causar alguma confusão na hora de se determinar aí o projeto, é um ponto a ser observado, né, no processo de autorização. Aqui é uma questão que a gente debateu muito lá na CC Pares, né, ou seja, se a gente caminha para um processo de gestão de vagas, né, e agora, na época era necessidade social e vagas. Então, se eu tinha um excesso, né, uma ociosidade de vagas no sistema, como que eu posso exigir necessidade social para autorizar um curso? Então, isso era um contrassenso muito grande que se debatia nas séries, naquele momento, né? Então, a gente até apelidou, né, o Kovac está aqui, que era o programa Menos Advogados, né? Tem o mais médicos e o menos advogados, né? Porque você jamais conseguiria justificar mais um curso de direito no sistema, né? Então, o que a gente tem hoje, talvez, seja um processo de gestão de vagas, né? Quem entra e quem sai do sistema, quantas vagas entram, quantas vagas saem do sistema, e esse vai ser o processo de gestão. A pergunta que é colocada aqui, né, por que não o direito à distância, é porque em um determinado momento nós tivemos vários projetos protocolados, né, alguns inclusive cancelados por força da portaria 20, né, foram todos arquivados, né, alguns outros perdidos por aí, mas então por que não, né? Porque essa precisão, essa exclusão da modalidade da educação à distância. A resposta que na época lá na CC Pares era o Adalberto, né, que estava lá, ele dizia não, porque não e por que não, né? Essa foi a resposta que a gente teve. É bem fundamentada. Não, porque não e por que não, né? Então, tá bom. Então, acho que em termos de comentários, né, do que a gente viveu lá, foi, de fato, o meu presidente, né? A gente não teve representação nesse cenário, a representação foi lá do filho único, né? E a gente procurou defender de uma maneira que não houvesse tudo aquilo de absurdos, né, que a OAB propunha, né, como alteração para o modelo do ensino jurídico no país. A ABED esteve lá também, foi também uma voz grande no sentido de dizer, olha, isso que o professor Cury apontou, né? Eu não tenho... as diretrizes de 2009 sequer foram implantadas por muitas instituições e agora nós já vamos ter uma outra alteração. Então, esse era um grande ponto que se tinha. Esse foi um debate que nós fizemos lá na época, ou seja, que a pergunta do colega ali, né? A gente forma advogados, então está aí todas as discussões para dizer que não formamos advogados, né? Os números... Esse aqui? Pronto. O número ele é expressivo no sentido do direito demandado. Direito, contabilidade, administração e economia capitanearem aí a grande seleção do servidor público, né? Então, esse é o motivo para a demanda do curso de direito, né? Então, esses setores precisam estar... Opa! Passa para mim? Oi? Pode passar. Travou? Então está aqui também né, todas as discussões que perpassaram, ou seja, a carreira jurídica, o bacharelado, ele hoje se caracteriza como um trampolim, né? Ou seja, se eu tenho um foco especificamente na OAB, eu não vou estar formando para essa carreira, para aqueles que de fato querem ser funcionários públicos ou outras perspectivas de atuação, né? Se eu focar especificamente na demanda da formação
para o advogado. Então, essa era uma discussão central lá e uma discussão que não apareceu, que eu vou trazer aqui agora. Pode passar para mim, por favor. Então, essa conta foi feita pela ABED, na época, né? Essa conta foi feita numa das reuniões que a gente teve, foi feito isso, né? Ou seja, eu não posso, aí é uma afirmação do CNJ, né? Dizendo que se não tivesse exame de ordem, nós teríamos, então, né, seríamos a maior, né, maior país do mundo aí, em número de advogados. Né? Não sei até onde seria a solução ou não do problema, né? Mas esses são os números da formação, ou seja, demonstra claramente que a demanda para o exame de ordem não é necessariamente uma demanda que caracteriza o curso de Direito hoje no país, né? Pode passar, por favor. E aí aqui a gente começa, sim, nos grandes debates que foram feitos para as demandas de uma maior inserção social, né, que a colega perguntou ali, uma maior inserção social do curso de Direito. Né? Esses são dados do CNJ, estava lá o Gregório Assagra, que representava o Conselho Nacional de Justiça e a Comissão de Reforma do Judiciário, dentro da comissão, e um dos pontos centrais são as soluções alternativas de conflito, ou as soluções consensuais de conflito que precisam estar, né, no ponto, né, central dos debates da DCNs, como uma solução efetiva para superação dessa ideia de conflito, essa ideia de demandas que nós temos no país, né? Então, isso também foi o ponto central debatido. Pode passar? Eu acho que comeu um pedaço ali. Então, uma questão que foi posta, né, muito claramente lá, que o componente curricular central, né, que deveria sofrer, sim, uma atenção maior, era o componente do estágio, né? Para que, de fato, tivesse uma inserção maior desse aluno. Essa discussão foi feita com a OAB, ou seja, nós não temos dados de egressos, né? Nós temos hoje no país um indicador, que é o RUF da Folha de São Paulo, que diz, né, o que pensa o mercado de trabalho sobre nossos alunos, né? Mas os conselhos profissionais não têm uma organização, né, para investir nessa pesquisa e dar para nós, olha, o que vocês estão formando é isso ou aquilo. A empregabilidade é essa ou aquela. Então, isso foi colocado para a OAB, porque que a OAB não capitanearia, né, essa mudança de postura dos conselhos. E isso também não foi aceito, né? Uma das questões centrais era, já que a OAB vai participar com tanto afinco, por que o ENAD não vale para a primeira fase do exame de ordem? Isso também ninguém topou, né? Então a nota do ENAD deveria valer para a primeira fase do exame de ordem, né? Já que queria-se essa interferência tão grande. Na mudança de cenário, então, dois pontos que foram debatidos que de fato não vieram para as diretrizes, mas que são essenciais. O primeiro, veio o mecanismo de solução de conflito, isso veio como conteúdo, isso veio como estratégia do estágio. A segunda questão que não veio, e que aí é outra questão premente, é os observatórios sociais de gestão pública, ou seja, né, nunca antes na história desse país nós precisamos tanto, né, de observatórios sobre gestão pública, corrupção, o que se faz do orçamento público, como se executa esse orçamento, como se dá as licitações, o que acontece, né, com o dinheiro público nesse país. Então, nesse sentido, a demanda para o curso de Direito é uma demanda também premente, né? Ou seja, um bacharel de Direito não necessariamente precisa advogar, né?
ele pode sim atuar, sendo um profissional altamente qualificado, no acompanhamento das questões das políticas públicas, da gestão do orçamento, né? E sim, né, com uma capilaridade muito grande, porque nós temos, é um dos cursos mais populosos, é um dos cursos que tem a maior capilaridade, né, fora das licenciaturas, então isso também provocaria uma grande onda, né? Outro cenário que foi discutido em termos de futuro, se eu estou olhando uma mudança de diretriz para o futuro, que é a fala do professor Cury, né, eu preciso olhar esse alcance. Capilaridade da educação à distância também, já que nós teremos um controle cada vez maior, né, ou pelo menos indução, né, na questão do estágio e da extensão, né, lembrada aqui pelo Plano Nacional de Educação, também olhar a capilaridade possível, né, de um curso de Direito à Distância, que também geraria uma maior atuação, ou campos de estágio, num território maior, mais amplo, né? Por fim, aí aqui já questões mais polêmicas, a quebra do monopólio da formação jurídica, né, para órgãos da administração da justiça. Isso foi discutido com o pessoal da reforma do judiciário, né? Ou seja, não basta nós ampliarmos as questões de solução consensual de conflito, mas eu preciso também pensar nessa quebra de monopólio, na quebra de monopólio jurisdicional, trazendo outros profissionais que pudessem, em especial, nós vimos aqui a contabilidade, né, para a questão de julgamentos de execução de orçamento, execução de políticas públicas, né, que não é próprio da nossa área, né, e outras áreas poderiam confirmar com isso. Pode passar, por favor? Então, nesse sentido, aqui eu aponto algumas questões sobre a proposta, a nova proposta que foi discutida aqui pela Adriana. Aqui há um ponto mais teórico, se me permitem, apesar da hora, né, se me permitem dizer. A nossa tradição jurídica, e isso aconteceu nos debates que ocorreram na GV e na USP, a nossa tradição jurídica ainda é uma tradição romano-germânica, né? É uma tradição da lei, é uma tradição da iniciativa do Estado. Apesar de todas as flexibilidades que nós vimos aqui hoje nas falas, a indução foi uma questão óbvia. Nós teremos diretrizes das diretrizes para induzir um comportamento do mercado. Isso é uma tradição romana, né? Isso é uma tradição, né, que ela faz frente a um outro modelo, que é um modelo de governança, né? Então nós temos um conteúdo essencialmente romano, uma tradição romana, onde o Estado é o protagonista e indutor das políticas e da regulação, né? E nós temos, de um outro lado, uma ideia de governança, de flexibilidade, que as pessoas possam ou não conduzir e criar a norma para eles se conduzirem. Veja, a nossa tradição continua sendo uma tradição extremamente regulada, né? As experiências que nós temos de não regulação são experiências muito, muito tristes, né? E isso não é um debate só no Brasil, isso é um debate geral no mundo, porque nós estamos vivendo esses dois modelos no mundo, né? O Japão, por exemplo, alterou o seu modelo, foi para a área de governança e nós tivemos um desastre muito grande nas coisas que aconteceram por lá, né? Então, veja, o mundo está voltando para a ideia romana. Isso não é só uma discussão, como apareceu nas propostas, né? Uma discussão, então nós vamos voltar a estudar direito romano. Não, não é isso, né? São questões de modelos de regulação, modelos jurídicos de regulação, né? Porque senão a gente vai se perder na nossa tradição, né? A questão da ampliação dos conteúdos nacionais, então aqui também, maior ou menor, mas a incorporação dos conteúdos até então são conteúdos importantes, apesar do direito previdenciário,
que não, né, não sabemos se vamos ter previdência no país, então é interessante o direito previdenciário lá nos conteúdos. Né? Mas, sei lá, né, o tipo de demanda que a gente vai ter por isso. A solução consensual do conflito anda bem, novos componentes curriculares também andam bem, a atividade extraclasse, isso é em especial para o nosso aluno aqui, né? O professor Cury deu um número, mas hoje nós já chegamos a 85% do alunado de direito. Não é 75%, é 85%. Então, o nosso alunado de direito na iniciativa privada, ele precisa ter a valorização do esforço que ele faz na casa dele. O esforço que ele estuda, o esforço da tarefa de casa, das atividades que ele tem. Então, anda bem as diretrizes nesse sentido, de valorizar esse esforço, porque hoje eu não tenho como atribuir carga horária para ele. Então, nesse sentido, vale a pena eu olhar, né, essa atividade extraclasse dessa maneira. Né? O professor Carbonari também já diz claramente, ou seja, né, já deu o recado, ou seja, 50% é sala de aula, 50% vocês vão ter que se virar e fazer outras coisas. Então, anda bem quando você regula essas outras coisas para dizer o que é. Quando não diz o que é, a gente fica sujeito ao critério que o avaliador acha que é. Então, isso é um problema. Então, por isso que eu destaco aqui a questão da atividade extraclasse ser bem definida na questão... Ela não é uma AAC, né? Ela não é uma atividade acadêmica complementar, ela é uma atividade extraclasse. Então, eu preciso deixar isso muito claro quando a gente for discutir carga horária. A definição da carga horária do estágio, então isso foi uma situação meio geral, né? Ou seja... O estágio teria que ter um percentual definido de carga horária, né? Porque também existem escolas que não definem isso e o estágio é figurativo. Bom, aí vale a regra geral, né? A regra da AC mais estágio igual a 20%. Então, isso também é uma questão que foi debatida lá naquele processo. Pode passar para mim, por favor? Eu acho que é o último. É o último. Então, com isso eu encerro a minha fala, fico à disposição tanto da ABMS quanto do fórum, como da ABED, que deve entrar nesse debate, né, e aos colegas também para esclarecimentos. Muito bem, parabéns ao professor Ivan. Primeiro pelo trabalho junto à CCPares, né, representando o setor, que tem ajudado bastante, embora um trabalho hercúleo, né, mas você sozinho lá e um monte de outros representantes, então é um trabalho difícil. Parabéns também pela explanação. E o relator e a professora que está auxiliando está solicitando esse material, tanto da professora Patrícia quanto o seu, para que eles possam analisar e tentar incorporar ao projeto. Então, pronto, então, por favor, passar para o relator esse trabalho feito pelo professor Ivan. Eu gostaria que aqueles que queiram contribuir nos enviassem sugestões até a próxima até sexta-feira agora. A ideia do colega ali, você é advogado, né? Pronto, eu digo colega que eu também sou, então é muito interessante, porque o curso de Direito não forma só advogado, né? O objetivo não é formar advogado apenas. Então eu acho de extrema importância as suas ponderações e as suas ideias. Então eu gostaria que chegassem às nossas mãos para que a gente possa compilar e fazer as sugestões da ABMS.